E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar a pintura do Bosch, que se chama O Cristo Carrega a Cruz. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu resolvi fazer um vídeo sobre essa pintura porque ela é considerada uma das mais impressionantes que ele fez ela no final já da sua vida. Calcula-se que ele tenha feito ela por volta de 1500 até 1502, como eu já falei no meu outro vídeo, que eu recomendo para vocês, que eu vou deixar aqui no link, que muita parte da sua vida, muitas obras ainda é muito obscura, a gente não sabe, não tem muitas informações sobre ele. Tanto que essa pintura a gente só foi ter informações substanciais sobre ela a partir de 1902, que com outras pesquisas, ela foi descoberta no museu na cidade de Gent, depois da compra de um crítico de arte que se chama Roulin Delou. Mas antes de mostrar a pintura para vocês, calma, eu vou só dar uma introduçãozinha do que se trata a pintura. A gente está falando ali no momento que Cristo está indo para ser crucificado, né? Pôncio Pilatos já lavou suas mãos. E nesse percurso, até ele ir para a crucificação, ele tem que carregar a sua própria cruz. E é nesse momento que o Bosch retrata essa cena tão marcante. Era muito comum essa temática entre os pintores. A composição dele ele reúne cerca de 17 cabeças em torno de Cristo. E essas cabeças elas apresentam expressões desfiguradas, de ódio, de rancor, até algumas expressões um pouco de deboche, por assim dizer. E apenas as figuras centrais, que a gente pode entender ali a espécie das vítimas, né? Que é Jesus e Verônica, que estão com os olhos fechados, numa posição mais serena, e o ladrão, não sei se vocês conhecem a história bíblica, mas Jesus foi pregado ao lado de ladrões, e tinha um deles que o Bosch retratou na pintura, e ele também está com um semblante diferente das demais pessoas que estão ali, com um semblante de ódio, de rancor. Alguns personagens são retratados a partir do ombro e do tronco, então é uma figura que trabalha muito a questão da expressividade dos rostos. Os rostos são a temática central, o que é um pouco incomum, porque normalmente quando você vai retratar as figuras, você retrata ela a meio corpo, o corpo inteiro, coloca ele uma paisagem no fundo, uma perspectiva, mas não, ele queria retratar exatamente apenas os rostos e passar ali o que ele entendia do que as pessoas estavam sentindo. Porque o Bosch, com essa pintura, a gente vai perceber mais através dos detalhes, e eu já falei isso no meu outro vídeo, ele não está interessado em passar como as pessoas são, nas suas feições físicas, o que está externo, ele passa o que as pessoas são por dentro. Então, quando ele está mostrando ali as pessoas com caras grotescas, ele está querendo dizer muito do caráter, do espírito daquelas pessoas. Por quê? Porque elas estão condenando ali o Filho de Deus, o Salvador, que veio para purificar aí os nossos pecados. Existe uma discussão também que o fato dos personagens, como eu falei, Jesus, Verônica e o ladrão estarem com os olhos fechados, significa que eles estão fechados para o diabo, que eles não serão atingidos por aquela maldade que está ali em volta deles, tanto que as demais pessoas que compõem a obra estão com os olhos arregalados, com uma expressão totalmente que não condiz com a expressão de Cristo, de Verônica e do ladrão. Essa pintura ela é óleo sobre madeira, atualmente ela está na Bélgica, nesse museu que vai estar aparecendo o nome aqui embaixo para vocês. Ela é 76 por 7 por 83,5. Agora a gente vai finalmente analisar a pintura e alguns detalhes bem técnicos, então me acompanha para vocês não perderem nada. O quadro quase que totalmente foi preenchido pelos rostos, muito próximos uns dos outros, alguns parecem até se misturarem entre si. Ele não tem espaço para mais nada além dessas expressões, ele é um verdadeiro estudo das expressões faciais humanas. Algumas apresentam até um semblante demoníaco, se vocês repararem, uma multidão de faces, caricaturas, algumas são deformes, outras são contorcidas, parece até uma saída do inferno, alguns autores relatam. A gente percebe também uma técnica muito sofisticada das cores da paleta, com as quais o Bosch pintou os rostos, algumas com máscaras e chapéus, são muito bem trabalhados. No entanto, apesar que poderia se tornar uma figura e uma pintura caótica por ter vários personagens, enfim, ele conseguiu ali estabelecer uma harmonia nos elementos da composição.
nas caricaturas, elas não extrapolam e tem um equilíbrio que fica mantido para poder enfatizar a serenidade do rosto delicadamente moldado de Jesus Cristo, no centro de tudo. Ele está aí com a cruz nas costas, que através de uma linha diagonal faz com que a nossa visão, ao olhar pela primeira vez o quadro, enxergue exatamente esse elemento, ou seja, ele é o ponto central da pintura. Esse sereno e sofrido semblante de Cristo, ele está colocado exatamente no cruzamento de duas linhas diagonais. Vocês podem perceber pelo esse zoom que eu coloquei, que deste modo a cabeça de Cristo ele recebe a ênfase da própria cruz, a única forma de linhas retas da pintura, ou seja, o resto não tem linhas, a gente não consegue ali calcular um espaço, mas nisso que ele colocou de Cristo, é para poder causar essa centralidade no quadro. Essa cruz, de acordo com alguns autores, ela não parece ser de madeira, mas feita de raios de luz que ajudam a iluminar a modelagem sutil e cuidadosamente desenhada do rosto de Jesus, para poder contrastar ali com o resto da pintura mais escuro e sombrio, com pouca iluminação, ou seja, para jogar uma luz ali no rosto de Jesus, para enfatizar também a questão da sua divindade, sua importância. A expressão do rosto de Cristo, a gente pode pensar que Bosch traduzir o momento em que ele profere as palavras, né? Perdoai-os o Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Uma das linhas diagonais que segue a linha da cruz, a partir da figura de Simão Cirineu, que é o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, até o canto inferior direito, onde está representado o mau ladrão, que será crucificado ao lado de Cristo. Ou seja, existe essa linha aí que liga esses personagens. Esse detalhe do quadro revela como Bosch mostra de forma admirável a maldade, a brutalidade de forma mais explícita através do uso da distorção e da expressão visual. Os traços dos rostos aqui apresentados, eles estão no limite entre o humano e o fantástico. Até porque, como eu falei, ele estava muito mais preocupado em retratar o que a gente tem aqui por dentro, o nosso caráter. Os homens que estão frente a frente, né, nariz com nariz, com o ladrão desafiador, eles demonstram certo prazer em seu olhar, parecendo até gritar insultos, enquanto o ladrão parece aumentar cada vez mais o seu ódio. A segunda diagonal parte do canto esquerdo abaixo está representada a única figura feminina no quadro. A gente pode reparar a figura de Maria não está representada, mas a figura de Verônica segurando o pano. Pode ser aí, a gente pode pensar no Santo Sudário, com a qual ela teria enxugado o rosto de Jesus, e até, alguns dizem, o pálido rosto do bom ladrão, representado no canto superior direito entre os dois cidadãos. Ele está aí com o rosto bem pálido, com os olhos semicerrados. Voltando a Verônica, a expressão suave e a delicadeza dela, de perfil, com os olhos abaixados, olhando para Cristo do véu que aparece com os olhos abertos e com um sentimento de vida e compaixão, né? Vivendo para a vida eterna, contrasta aí com a expressão sofrida de Cristo que carrega a cruz e aceita resignado seu destino. Ou seja, ela não está olhando para Cristo, mas ela está olhando para o quê? O Santo Sudário. Então a gente pode pensar que de certa forma ela estaria aí olhando para Cristo, até porque eles estavam aí com os olhos fechados, no sentido aí de negação a esse mundo que está à sua volta, esse mundo dos pecados, da agonia, desses seres grotescos. Voltando à questão do ladrão, que eu já tinha começado a comentar sobre, vemos a representação dele aparentemente arrependido dos seus atos, talvez pedindo até perdão, com os olhos erguidos, uma feição angustiada, já está empalidecendo diante do seu inevitável destino, e acentuada aí pela representação do que parece ser um sacerdote e de um cidadão, que pode ser também um monge, provavelmente proferindo palavras de desprezo e lembrando do que o espera além da morte, né, o inferno. Essa pintura do Bosch ela é muito engenhosa e muito bem feita. Apesar de seguir essa questão bíblica, a gente vê que ele vai muito além disso. Ele está analisando, está fazendo ali uma crítica do mundo e dos seus habitantes, né? A questão da maldade mesmo das pessoas que elas carregam dentro delas. A gente não pode esquecer que o próprio Bosch era um católico ortodoxo que fazia parte ali de uma irmandade religiosa, como eu já falei no outro vídeo. A gente pode pensar até que ele se identificou ali com o sofrimento do próprio Jesus Cristo, por isso essa opção de retratá-lo daquela forma mais santificada, né? A pessoa que está ali carregando os pecados do mundo. Na maioria das suas obras, Bosch, então, ele se ocupa de homens maus, pecaminosos, ele vai sempre por essa temática do pecado, da corrupção da alma humana. Tanto que ele retrata ali 2 ladrões que vão ser crucificados junto com Jesus Cristo.
E ele certamente não foi o único a retratar essa temática, nem essas temáticas relacionadas aí aos ladrões, ao pecado, mas ele foi o único que se atreveu a pintar além das aparências externas, como eu já enfatizei várias vezes. A gente pode dizer que o que a gente vê nessas pinturas são elementos da maldade interior dos personagens. Ou seja, a pintura ela está muito feita para retratar o exterior, mas por essa questão religiosa tão forte dele, dessa idolatria a Jesus Cristo, ele quis mostrar que por mais que as pessoas que estivessem ao lado dele não apresentassem essas expressões, no fundo as suas almas eram almas carregadas de pecado, até pelo fato de estarem ali participando da crucificação de Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de pintura. Se vocês querem ver mais análises de outras pinturas ou do Bosch, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Eu vou deixar as referências aqui embaixo para vocês, para quem quiser estar pesquisando. E não esquece de curtir esse vídeo para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação do vídeo assim que eu postar. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, ok? Beijo e até a próxima!